Beleza, mas me fala o que tava ontem, tá? A gente tava conversando tu falou sobre o tribunal divino e também as formas de atuação nele. Tu tava vendo outras coisas com relação ao conselho divino, tribunal de Cristo. Eu achei interessante pra caramba porque tu fez a mescla tanto de Salmos como de Daniel, mas também tu acrescentou o lance de Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5 dos 24 anciões que fazem parte desse conselho divino que está se perpetuando pós a cruz, a igreja primitiva entendendo e se movimentando nisso. Me explica mais um pouco. Então, assim, a questão dos profetas, principalmente, né? O texto que vai falar sobre isso, primeiro é a definição de dimensões, né? Uma é a dimensão do tribunal de Deus e outra é a dimensão do conselho divino, né? O tribunal de Deus, ele é para uma coisa, e as passagens bíblicas que compõem o tribunal, você vai ver que é sempre é como se houvesse algo sendo julgado mesmo e tempos sendo definidos e coisas assim. Já o conselho divino é literalmente um conselho, é um conselho aonde você vai ver, Jeremias vai falar isso, né? Ele vai falar quem esteve no conselho do Senhor para que perceber ou ouvir a sua palavra. Então, quando Jeremias faz essa pergunta, é como se ele indagasse assim, né? Qual profeta ouviu de verdade o que estava rolando nesse conselho? Porque esse é um dos locais de atuação, né? Um texto que o povo usa muito e eles não percebem, porque a palavra conselho aqui é sod. E sod é conselho, conselho oculto, segredo, é algo que não estava... É o conselho divino. Então, essa palavra sod, ela aparece de novo em Amós, quando ele fala, o Senhor não fará nada sem antes revelar aos seus santos e profetas. A palavra revelar aqui é sod. Então era como se o texto estivesse dizendo assim, o Senhor não fará nada sem antes revelar o seu conselho divino aos profetas. Então, a igreja apostólica e profética, ela precisa estar participante desse conselho, porque esse conselho é o que é determinado nos ares, as movimentações de Deus, dos anjos e das questões que estão acontecendo na Terra, né? Então a primeira coisa é isso, né? O que acontece nesse conselho. Aí você vai para Salmos, que diz sobre Deus julgar as causas, né? Dentro do conselho divino. Dos Benai Elohim, né? Deus julga no meio dos deuses, né? Deus julga no meio dos deuses e ali ele libera seus decretos, né? Então Deus, ele basicamente ele compartilha, seja por arrebatamento, seja por conexão mesmo. Se você sabe os caminhos que Cristo abriu, você tem acesso a isso. E talvez a gente não note, mas existe uma provocação muito séria sobre isso. Porque Paulo deixa isso meio que... É um texto que muitos assim não dão ênfase porque não entendem isso. Paulo diz assim, quem aconselhou o Senhor? Sim, porém nós... Temos a mente de Cristo. É como se Paulo dissesse, nós podemos participar do conselho. Então, tipo, que conselho é esse, né? E é o contexto que Paulo está falando ali. Ele fala sobre o homem espiritual discernir todas as coisas e julgar todas as coisas. Então tá lá, né? O homem natural nada se discerne e por todos ele é julgado. Mas o homem espiritual, tudo ele se discerne e por ninguém ele é julgado e ele julga tudo. Ou seja, o homem espiritual, ele transcende. A Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. E a palavra assentamento ali é lugar de governo. É um lugar onde nós governamos com Ele, né? E como governamos? A partir de um conselho divino. Que nesse local, aquilo que é decidido entre Deus e aqueles que estão participando desse conselho vão liberar movimentações para a terra. E aí é esse ambiente onde a igreja precisa subir para esse local de governo, né? Engraçado que você está comentando isso aí, porque esse texto específico está muito ligado à escola interna de Deus, né? E aí tu já vinha falando do sódio,
que Deus ele revela o seu conselho, né, o conselho oculto, o segredo sobre a igreja. E agora Coríntios, a partir dessa perspectiva, fica muito interessante, porque está falando de a igreja, ela tem essa capacidade de entender o conselho divino, porque ela tem a mente de Deus, uma faculdade interna, né? Por isso que ela consegue julgar, por isso que ela julga tudo e por ninguém é julgado, porque não tem como dizer um padrão, porque esse padrão é a mente de Deus. Uhum. É muito legal isso. Sobre locais de entendimento disso, a gente precisa estar com a percepção muito apurada, porque vez ou outra o Espírito pode nos levar a essas dimensões de julgamento, de conselho, porque isso está acontecendo o tempo inteiro, né? Nesse conselho são tratadas pautas concernentes às movimentações da igreja, do reino de Deus. O reino de Deus tem um conselho, fica mais claro, né? Você vai ver, por exemplo, assim, Isaías, quando ele vê o trono, aquilo é o conselho se formando. E ele ouve o diálogo do conselho. Quem há de ir por nós, não há quem vá por nós. E aí ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele entra no conselho, ele se dispõe ao conselho, e o conselho agora dá o aval para que ele execute aquilo que estava acontecendo ali. Você vai ver também que há camadas desse conselho. Porque você vai ver a camada há níveis dessas reuniões, né? Há a reunião no conselho, que eu gosto de dizer celeste, e há uma reunião nos ares. Nos ares são determinadas questões. Onde você vê isso? Lá em Reis, quando, por exemplo, Deus fala que tinha que colocar engano na boca do rei Acabe. Então tá tendo um conselho onde tem anjos participando. Isso que eu ia falar, nesse conselho não tem só gente do bem. Não. Existe o conselho, que é o que a gente vai chegar ali em Apocalipse, que são da igreja. Ele é santo. Sim. Ali não tem atividades demoníacas, porque a igreja é o conselho de Deus hoje na Terra. E ele não tem nada com o demônio. Eles vêm esse aí e nada tem com ele. A atividade de Deus, o conselho é juiz, júri e executor, né? Deus das ações. Então, no Antigo Testamento, porque nós estamos falando de um texto veto-testamentário, já se trabalha a ideia dos anjos ali, tanto que um dos anjos dizem, deixa que eu vou lá e coloco enganação na boca dos profetas. Mais uma vez, profeta envolvido com o conselho divino. Sim. Por quê? Porque a partir do conselho divino que as profecias a nível nação, mundo, etc., são liberadas. É isso que eu vou dizer, não são tomadas só decisão ali com relação à igreja, né? Ali está definindo o futuro de reis, futuro de nações. Por exemplo, um lance desse aí com o Khamenei, que aconteceu recentemente. Uhum. Isso provavelmente foi julgado num conselho desse, né? Com certeza. O que você vê, por exemplo, né? Você vê o livro de Jó, você vai ver esse conselho. Sim. O diabo se apresenta. Você vai ver no livro de Reis. Você vai ver no livro de Daniel. Daniel fala bem claramente. Ele explica, né, como é que vai começar a audiência. Ele fala, vai começar a audiência, foi colocado tronos, tribunal, e o tribunal se assentou. Ele fala desse jeito. Então aí a gente já está falando da dimensão do julgamento. Que é onde o tribunal vai se assentar e a partir daqui vai dar um veredito. Sim. Vai ou não vai, né? Então quando você pensa na questão do Khamenei, dessas questões, não há nada que não tenha sido decidido no céu. Jesus fala, né, tudo que vocês ligarem na terra, já foi ligado no céu. Aonde? No conselho divino, todo cidadão do reino de Deus, que de fato entende o seu governo, e entende a sua cultura, entende a sua legislação, ele vai entender que há um conselho e que nesse conselho e também há um tribunal e que deste conselho pode se estabelecer um tribunal. Cara, eu acho muito interessante esse assunto, até fazer uma pergunta assim, né? A nível de impacto global, imaginando como seria uma igreja que a gente o que eu tô vendo? Eu vejo pessoas no mundo
em meio que locais diferentes, mas são poucas pessoas entendendo essa mensagem, né? De que acontece um conselho e de lá saem os decretos para as nações. Qual seria o impacto global e até local de uma igreja que entende realmente como um corpo que acontece os conselhos, presencia eles e libera os decretos, né? É uma pergunta, assim. Eu acho que o primeiro nível que a igreja, no geral, ela acessa é a dimensão dos decretos e das... Como é que eu posso falar, Ivina, tu que é da área jurídica? Os fatos. Não, que você pede, A petição. a petição. A igreja, no geral, ela precisa aprender a entrar, a peticionar diante de Deus, porque isso é uma experiência que eu tive com Deus, assim, com os anjos. Que eles me falaram que, tipo assim, o problema é que a gente tem todas essas liberações aqui, tudo isso aqui, mas não tem ninguém peticionando na terra. Então a igreja primeiro precisa aprender a... É como se, assim, trocando por miúdos, né, trazendo para o Brasil, é como se a pessoa chegasse só na delegacia ou no Ministério Público, mas nunca no fórum. Ela nunca chega no fórum, assim, cara. Mas da mesma forma como dentro dos protocolos terrestres, que você vai ter o povo que depende de advogado, e aí depende de promotoria e defensores públicos, né? Também a igreja segue o mesmo protocolo. Nem todo mundo vai subir a uma dimensão... Quem subirá ao monte. Quem subirá ao monte santo do Senhor. Eu acredito que quem faz esse papel de defesa, né? Que é aquilo que a gente vai falar do protocolo de Daniel, que é o denúncia, juízo e execução. Isso cabe aos apóstolos e os profetas. Sim. Porque são representantes do corpo de Cristo nessa dimensão para poder fazer isso. Sim. Porque eu não sei o que o Bruno pensa sobre isso, mas eu acredito que não é qualquer pessoa que pode chegar a uma dimensão dessa de juízo, porque o que é que acontece? Quem já entrou numa dimensão dessa de juízo, você sabe que se você pisar torto, você morre ali, num ambiente daquele. Eu já tive ambientes desse que, cara, você tem medo de respirar, porque cada palavra que é falada ali dentro daquele ambiente, ela tem muito peso. Sim. Muito peso. E assim como na terra, se você peticionar errado, se você, como promotoria, fizer uma denúncia errada, se ela não estiver dentro do trâmite legal, amparada, ela não se sustenta. A gente tem que entender que nas dimensões celestes tem espíritos acusadores do lado de lá, que eles trabalham dentro da lei. Sim. O espírito do diabo, ele não trabalha fora da lei, ele trabalha usando a lei para poder acusar. Então a gente precisa estar muito certificado da mente de Cristo, e daí você precisa de pessoas maduras para essa dimensão, que escutem o espírito de Simeão, né? Escutem com maturidade para poder reproduzir na terra. Daí eu acho que o primeiro nível do povo é o povo precisar aprender a entrar nas dimensões de petições e denúncias. Na verdade, eu acredito que a igreja, ela aprendeu a fazer petição individual. Sim. Ela não sabe fazer petição nem coletiva, que seria para a própria igreja, o corpo ali, a denominação. Ela não sabe que ela tem direito de fazer petições pela cidade. Ela não sabe que ela tem direito de fazer petições. Então, não sabe fazer petições. A petição dela, o máximo que chega é: Deus, por favor, faça. Só que nos protocolos do reino, quando você entende que você é um rei, você sai da mentalidade civil. Então, há um problema da igreja quando todo o desejo da igreja é só ir para o céu. Porque ela vai lutar para ir para o céu, e o máximo que ela vai pedir é para ir para o céu. Quanto, na verdade, o desejo de Cristo é que sejamos luz para a terra, né? Luz para o mundo. E a partir do momento que você entende que você vai ser luz para o mundo, você vai ter que entender de onde vai vir essa autoridade, de onde vai vir esse poder, de onde vai vir essa legislação. Entender a cultura do reino de Deus e aquilo que Jesus fez, nada mais foi do que autoridade. Tanto que os fariseus falavam com que autoridade ele faz essas coisas, né? E a autoridade era ortogada de lá. A Bíblia vai dizer assim, ó: se o herdeiro for menino, nada se difere de um escravo. Qual que é a questão? Todos são herdeiros do reino de Deus, da legalidade real, de uma veste no mínimo de príncipe. Todos têm o direito legal dentro
do reinado, da monarquia celeste, mas a maioria ainda é escravo. Era isso que eu ia falar. Eu acho que todos têm, mas nem todos têm a estatura. Sim. E aí é onde que está o desenvolvimento da maturidade. Então você precisa de mestres, você precisa de pais, e quando eu falo mestres, eu não estou falando do mestre dos 5 ministérios, estou falando de pessoas que já tiveram um caminho que vão te introduzir. E você precisa subir em níveis de batalha, em níveis de conquista. Começa com o simples, seja um ato profético no teu quarteirão. É tipo, sabe o quê? Não tem o juizado de pequenas causas? Sim. Você começa a resolver coisas pequenas, denúncias pequenas, luta pela casa, né? Luta por si, luta por... E aí vai subindo. Olha esse texto aqui, ó, Deuteronômio 32:8. O texto, principalmente no hebraico antigo, diz assim, ó: quando o Altíssimo dividiu as nações, fixou os limites dos povos segundo o número dos filhos de Deus. Isso sugere que foram colocados sob administrações espirituais. Quando houve essas divisões, né? Por isso que você vai ver Daniel falar do príncipe da Pérsia, do príncipe da Grécia. Esse é o texto básico, base lá do Conselho Divino das Nações. Então cada território tem um príncipe. Agora, ele pode estar sendo um príncipe do reino, porque a gente pensa que todo principado é das trevas, né? Mas principado é um nível de poder no reino. Quando a igreja assume, né, esse papel, ela consegue estabelecer. Ela estabelece um principado, mas um principado do reino. Um príncipe do reino, né? Você vai ver isso na carta de João para as igrejas. Ao anjo da igreja de Esmirna. Esmirna é o nome de uma cidade. Um anjo de uma localidade junto com uma igreja que estavam exercendo luz para aquele lugar, né? Eu tenho um texto aqui que eu estou procurando ele, que está em... Tá aqui, ó. Colossenses, né? Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. Aqui ele já está usando a linguagem militar, né? Desarmou, expôs, triunfou sobre estes poderes, ou seja, o governo espiritual mudou. Diferente do antigo, que você não tinha essa autoridade, por isso não havia expulsão de demônios no Antigo Testamento, agora a igreja colocou todos esses embaixo, por isso que nós somos o denunciador, o acusador e o executor da sentença contra esses espíritos. A nossa função é o que nós estamos fazendo agora, identificar a atuação dele, qual lugar ele está trabalhando e ir trazer literalmente um tribunal divino, um conselho divino, e nós estamos orientados por um conselho divino a fazer isso, e chegando ali nós vamos executar como mensageiros e com os anjos que vão executar no mundo espiritual aquilo que viemos trazer. Pensa que você recebeu a ordem de prisão. Alguém vem com ela e diz, ó, tá aqui, o juiz diz que você tá preso. O juiz é nosso pai, o advogado é Jesus, a testemunha é o Espírito Santo. Nós estamos chegando como igreja para trazer a execução. Para onde há luz, as trevas têm que fugir. Então há um decreto que o demônio tomou o território, nós vamos chegar lá, nós vamos estabelecer que o que foi dado a esse tribunal como execução, e os anjos são os executores que vão, a partir da igreja que chega, ela libera os anjos, porque a igreja é o portal de liberação de anjos. Esta é a Betel, a casa de Deus, anjos subindo e descendo. Olha para mim, vocês vão ver sobre a cabeça dos filhos do homem, anjos subindo e descendo. Pedro vai dizer, vós sois pedras vivas e ajustados, formam a casa de Deus. Casa de Deus e anjo está sempre ligado. E toda movimentação de uma igreja governamental, ela libera anjos. Ela libera anjos para quê? Para executar aquilo que o reino que chegou está deliberando. Então nós estamos chegando com o reino de Deus. E estamos chegando a partir da orientação do conselho divino, né? Aí você entende um texto de Efésios 1:20 que diz assim, ó, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à direita nos céus, acima de todo principado, potestade, poder e domínio. Aí vem Efésios 2:6, né? E juntamente com ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, no conselho. E aí sim, a igreja ela deixa de ser apenas
de apenas querer ser salva, e agora ela começa a entender que ela tem que estar posicionada em Cristo numa dimensão para estar liberando. Aí a gente entende também Efésios 3:10, que diz assim, ó, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de quem? Dos principados, potestade, nos lugares celestiais pela igreja. É doideira esse texto. Olha o que Paulo está falando, o que nós estamos resumindo é o que ele está dizendo. Agora, quem vai fazer esses principados entender o poderio e tal? A igreja. Então, é muito poderoso. Aí você volta para Salmo 82, né? Deus julga no meio dos Elohims. Até quando julgarás injustamente, etc. Aí vamos para o Apocalipse 1:5. Jesus Cristo é o príncipe do rei da terra. E aí 11:15 diz, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vem também, 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Efésios 6:12, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principado e potestade. Que doideira. Aí a coisa vai indo, né? E você vai entendendo a funcionalidade. Aí chega em Apocalipse 4, quando mostra o trono de Deus, Apocalipse mostra o Cordeiro recebendo autoridade, e Apocalipse 20 vai mostrar o destino final dos poderes espirituais. Tudo converge para uma verdade única. Cristo reina sobre todas as estruturas espirituais e a sua igreja com ele reina também. Eu acho que o objetivo era que cada cristão fosse um embaixador dessa realidade, como se fosse um promotor, né? Que aí todos deveriam ter acesso ao trono, todos acesso a esse local, e todos, né? É por isso que vai falar, até que todos cheguem à estatura de varão perfeito. E aí nós entendemos, ao redor do trono havia 24 tronos, assentados sobre ele 24 anciões. Esses anciões possuem características específicas, estão assentados em trono, usam coroas e vestem roupas brancas. Esses elementos sempre indicam uma coisa, autoridade e governo. Essa é a questão. Os 24 anciões são os turnos de legislação das 24 horas do dia, né? São os turnos de legislação. Isso aí é que dá a entender. É muito massa isso aí, porque dá a entender que se juntar com Malaquias, de uma extremidade à outra da terra, do nascente do sol até o poente do sol, me oferecido incenso. É como se quem é o rei e o governante e o representante de cada turno, né?